Se o sistema caísse amanhã, a maioria das casas não teria suprimentos para mais de 3 dias. Vimos isso durante a pandemia, apagões e desastres naturais. Supermercados esvaziam em questão de horas. Nesses momentos, não se trata de sorte, mas sim de preparação. É por isso que cada vez mais famílias estão optando por montar sua própria despensa de emergência, uma reserva realista, acessível e bem pensada, que garante comida, água e estabilidade por pelo menos 30 dias. Preparar-se não é alarmismo, é simplesmente bom senso. Nos próximos minutos, você descobrirá como planejar, passo a passo, uma despensa que pode suprir sua família por 30 dias, sem depender de ninguém. Vamos começar. A casa como refúgio. Numa crise, o lugar mais seguro não é longe, mas sim a sua casa. Muitas vezes, associamos a preparação a aventureiros perdidos na mata, fazendo uma fogueira e dormindo sob uma lona. No entanto, a realidade mostra que a maioria das emergências é superada ficando em casa. Lá você encontra um teto, abrigo, segurança e, acima de tudo, controle. Em casa você pode manter uma temperatura estável, cozinhar com os recursos disponíveis e organizar o abastecimento de água e comida. Vagando sem rumo lá fora, por outro lado, muitas vezes você se expõe a maiores riscos e diminui suas chances de sobrevivência. O primeiro passo para montar uma despensa de emergência é assumir que sua casa será o centro do plano. Não se trata apenas de armazenar alimentos, mas de garantir que esse espaço seja funcional e resiliente por semanas. Isso significa verificar energia, ventilação, segurança e higiene. Se a energia acabar, há velas ou lanternas à mão? Se a água parar de correr, há uma reserva mínima? Os pequenos detalhes fazem a diferença entre o caos e a tranquilidade. Uma casa preparada não é um bunker, é um refúgio ordenado e autossuficiente. A maioria das crises dura dias, não meses. Mas mesmo uma breve interrupção pode privar uma família do essencial. Por isso, uma despensa de emergência não é uma excentricidade, mas um investimento na paz de espírito. Quando tudo mais falha, o que se tem em casa vira o alicerce, e essa autonomia vale mais que qualquer improviso. Em suma, preparar-se em casa é apostar na segurança, estabilidade e controle em meio à incerteza. A importância de planejar. Uma despensa improvisada pode parecer tentadora, mas, sem planejamento, ela rapidamente se transforma em uma bagunça de produtos duplicados, vencidos ou inúteis. Pense na organização alemã. Aqui, ela vale ouro. O erro mais comum é acumular sem pensar. A gente compra no impulso, como se estivesse numa liquidação de supermercado. Compra quilos de arroz, latas de atum e pacotes de biscoito, mas ninguém se dá ao trabalho de calcular se isso realmente supre a necessidade diária de uma família por um mês. É como ir ao supermercado sem lista. A gente acaba comprando um monte de coisa que não precisa. Planejar é o passo que transforma impulso em estratégia. É como fazer um controle financeiro, só que para o seu estoque de alimentos. Isso permite saber o quanto se consome, quais alimentos são mais usados e qual a variedade necessária para manter uma alimentação equilibrada, mesmo em caso de emergência. Afinal, organização é meio caminho andado. Planejar uma despensa não significa apenas encher prateleiras, mas sim criar um sistema sustentável. É como planejar uma lavanderia eficiente. O primeiro passo é definir quantas pessoas dependerão dela e por quanto tempo. Depois, estima-se as porções. Cria-se um cardápio simples e uma lista de compras baseada nesse plano, e não o contrário, assim como se planeja o cardápio semanal de uma família alemã. Com essa estrutura, cada alimento tem uma função clara. Evita-se compras duplicadas e o espaço é otimizado. Além disso, quando tudo é calculado, reduz-se gastos desnecessários e controla-se melhor a rotação dos produtos. Você economiza uma grana, no melhor estilo da economia suábia. Outro ponto crucial é o controle das datas de validade. Sem uma gestão adequada, os alimentos podem estragar sem que ninguém perceba.
Seria uma pena estragar as sobras do churrasco de domingo. Por isso, cada produto deve ter uma data visível e ser posicionado de acordo com sua idade, sempre usando o mais antigo primeiro. É o princípio, primeiro que entra, primeiro que sai, como no prazo de validade mínimo alemão. Um bom planejamento também permite adaptar a despensa às condições ambientais. Se você mora em regiões quentes, deve priorizar conservas mais resistentes. Se o clima é frio, pode-se aproveitar melhor o resfriamento natural, por exemplo, em um porão fresco, como é comum em muitas casas alemãs. Em resumo, planejar significa transformar a ansiedade em método, a desordem em segurança e a improvisação em controle. Isso é bem típico alemão. Minucioso e previdente. Detectar as necessidades reais. Nem todas as famílias têm as mesmas necessidades de estoque. As prioridades mudam de acordo com a idade, saúde, clima e hábitos de cada casa. Um casal jovem pode preferir refeições rápidas e energéticas, enquanto uma casa com crianças pequenas ou idosos precisa de alimentos específicos, como leite em pó, papinhas ou comidas mais leves. Identificar as necessidades reais ajuda a não desperdiçar dinheiro e espaço com produtos desnecessários. O segredo é adaptar a despensa à sua realidade diária, e não a listas genéricas da internet. O primeiro passo é observar o seu próprio consumo, o que é consumido diariamente, a quantidade de calorias necessárias por pessoa e os produtos mais usados. A partir daí, é possível calcular uma quantidade mensal adaptada. As condições do ambiente também devem ser consideradas. Se não houver gás ou eletricidade, é bom ter conservas prontas para consumo e alimentos que não precisam ser cozidos. Todo produto deve ter um propósito claro. Por fim, a comida também tem uma função emocional. Em momentos de tensão, algo tão simples como um café ou um biscoito pode fazer a diferença. A despensa não nutre apenas o corpo, mas também fortalece o ânimo. Um planejamento realista se adapta às pessoas que o usarão, e não o contrário, impondo uma dieta impossível. Preparar-se significa conhecer suas próprias necessidades e antecipá-las com bom senso. O cardápio de emergência. Em uma situação de emergência, o cardápio não é sobre delícias culinárias, mas sim sobre eficiência. O importante é manter a energia, aproveitar ao máximo os recursos disponíveis e reduzir o consumo de água, gás ou eletricidade. Um bom cardápio de emergência deve ser simples, repetível e equilibrado. Não é preciso se complicar com receitas elaboradas, mas sim combinar alimentos básicos que se complementam, carboidratos que dão energia, proteínas que mantêm a força e vitaminas que fortalecem o sistema imunológico. Pensar no cardápio antes de ir às compras evita desperdícios e permite estimar com precisão o que será necessário para cada dia. O planejamento semanal se torna o guia de todo o sistema. Ele indica quantas porções são necessárias, por quanto tempo os suprimentos durarão e quais produtos precisam ser repostos primeiro. Também facilita a rotação, pois o que é usado com frequência é naturalmente substituído. Em caso de emergência, a alimentação deve ser focada na praticidade. As refeições devem exigir pouco tempo de cozimento ou água, e, idealmente, serem preparadas em uma única panela ou frigideira, para evitar desperdícios e reduzir a louça. Cada minuto e cada recurso contam, e o planejamento ajuda a economizar esforços quando a situação se complica. Além do valor nutricional, o cardápio cumpre uma função psicológica. Saber o que se vai comer a cada dia reduz o estresse e dá uma sensação de controle. Em meio ao caos, uma rotina alimentar oferece estabilidade. Por isso, não se deve improvisar ou variar sem motivo. A constância é uma forma de disciplina que ajuda a manter o moral. Um cardápio de emergência bem pensado não busca o luxo, mas a serenidade. A certeza de que, aconteça o que acontecer, sempre haverá algo nutritivo e reconfortante na mesa.
A estrutura da despensa. A organização é a base de qualquer preparação. Uma despensa mal organizada pode ser tão inútil quanto não ter nenhuma. O ideal é dividir os alimentos em blocos, para que cada grupo tenha uma função e seja fácil de encontrar. Essa estrutura facilita o controle, o reabastecimento e o cálculo da validade dos suprimentos. A organização também tem um efeito psicológico, reduz a ansiedade e dá uma sensação de controle em meio ao caos. O bloco de hidratação deve estar sempre acessível, seguido pelos carboidratos, alimentos reguladores, proteínas, gorduras e, por último, os extras psicológicos ou infantis. Mantê-los separados permite um melhor controle de sua rotação e evita confusões. Cada recipiente deve ser rotulado com seu conteúdo e uma data de validade bem visível. Não é preciso ter um armazém enorme, basta usar o espaço disponível de forma inteligente. Além disso, é aconselhável guardar os produtos em caixas resistentes, empilháveis e protegidas da umidade. Assim, o sistema permanece organizado e fácil de transportar em caso de emergência. Uma despensa estruturada não é apenas um monte de prateleiras. É um mapa de sobrevivência que transforma a improvisação em eficiência e a incerteza em tranquilidade. Gorduras e energia extra. As gorduras são o combustível de reserva do corpo e uma das fontes de energia mais concentradas que existem. Em situações de emergência, seu valor aumenta, pois elas saciam, ajudam a manter a temperatura corporal e servem como reforço quando os carboidratos são escassos. Além disso, elas trazem sabor, o que é fundamental para evitar a monotonia alimentar. Numa despensa bem pensada, não podem faltar óleos vegetais, manteiga, nozes, chocolate, barras energéticas e sementes. Todos esses produtos têm boa durabilidade, ocupam pouco espaço e fornecem calorias rápidas quando a força ou a concentração são necessárias. O óleo é o elemento mais versátil deste grupo. Ele serve para cozinhar, para conservar e até mesmo para improvisar uma lamparina em caso de falta de energia. Já as nozes oferecem proteínas, fibras e gorduras saudáveis que apoiam o sistema nervoso e o desempenho mental. Um punhado por dia pode compensar uma refeição leve. Também é aconselhável incluir chocolate, pois, além de energia rápida, ele melhora o humor e se torna um incentivo psicológico positivo. Numa situação prolongada, manter o moral é tão importante quanto encher o estômago. O armazenamento desses produtos é simples, se forem guardados em recipientes herméticos e em local fresco. É bom verificar os óleos para evitar que fiquem rançosos e substituí-los com frequência. No caso de nozes ou chocolate, o ideal é armazená-los em pequenas porções para evitar que estraguem após abertos. Este bloco não fornece apenas energia, mas também equilíbrio emocional. Gorduras não são luxo nem capricho, são uma ferramenta essencial. Elas nutrem o corpo, acalmam a mente e, nos momentos mais difíceis, lembram que a preparação também pode ter um bom sabor. Proteínas. As proteínas são o pilar que sustenta a força e a recuperação do corpo. Em uma situação de emergência, onde a atividade física pode aumentar e o descanso diminuir, esse grupo se torna indispensável. Sem proteínas, o organismo perde massa muscular, o sistema imunológico enfraquece e a fadiga aparece rapidamente. Na despensa, as fontes mais práticas são as conservas: atum, sardinha, leguminosas cozidas, lentilha, grão de bico, feijão ou salsichas enlatadas. Pode-se incluir também ovos em pó, carne seca ou embutidos embalados a vácuo, que duram bastante tempo sem refrigeração se armazenados corretamente. Uma vantagem das conservas em óleo é que esse óleo pode ser reutilizado para cozinhar ou como fonte adicional de energia. As leguminosas, além disso, fornecem carboidratos e fibras, o que as torna um dos alimentos mais completos para essas situações. Embora as leguminosas secas sejam econômicas, elas exigem mais água e tempo de cozimento, o que pode ser um problema em caso de escassez. Por isso,
Uma combinação de ambas, secas e cozidas, é a melhor estratégia para equilibrar durabilidade e praticidade. O armazenamento também influencia a segurança alimentar. As proteínas devem ser guardadas em locais frescos, sem umidade e longe da luz solar direta. Verificar as datas de validade e fazer um rodízio dos produtos garante que nada seja desperdiçado. Num cardápio de emergência, recomenda-se incluir proteínas em pelo menos uma refeição por dia para manter a vitalidade. Não se trata apenas de encher o estômago, mas de nutrir o corpo para que ele continue funcionando a 100%. As proteínas, em suma, são o motor silencioso que mantém o corpo em movimento quando tudo o mais para. Alimentos reguladores. Alimentos reguladores são aqueles que mantêm o corpo funcionando direitinho, como um bom motor. Eles nos dão vitaminas, minerais e fibras, essenciais para a digestão, energia e para a cabeça funcionar bem. Sem eles, o corpo enfraquece e o ânimo vai lá para baixo. Por isso, esse bloco é fundamental em qualquer despensa. É o arroz com feijão da sua reserva. As melhores opções são frutas e vegetais em conserva, purês em caixinha e extrato de tomate. Compotas também são ótimas, pois duram meses sem precisar de geladeira. E é bom incluir suplementos multivitamínicos, especialmente se a comida de emergência ficar meio mais do mesmo. Uma pequena dose diária pode evitar o cansaço e manter a imunidade lá em cima. Esses alimentos devem ser guardados em local fresco, seco e longe do sol e sempre verificados, porque mesmo durando anos, eles não são para sempre, né? Em tempos difíceis, comer bem não é luxo, é estratégia de sobrevivência. Manter o equilíbrio nutricional ajuda a ter a mente clara e o corpo forte. Este bloco nos lembra que sobreviver não é só encher a barriga, mas manter corpo e mente afiados para superar qualquer perrengue. Hidratação. A água é a base de toda a vida. Sem água, uma pessoa dificilmente sobreviveria mais de 3 dias. Por isso, deve ser a prioridade número 1 em qualquer kit de emergência. Calcular o consumo diário é simples: 3 litros por pessoa por dia. Para uma família de 4 pessoas, isso seria 360 litros por mês. Armazenar essa quantidade, no entanto, é impraticável para a maioria das casas. A chave, portanto, é encontrar um equilíbrio entre o estoque e o reabastecimento. 50 a 100 litros de água em garrafas ou galões oferecem uma margem de segurança suficiente até que outras fontes sejam encontradas ou a água disponível possa ser purificada. A qualidade da água é tão importante quanto a quantidade. Não basta apenas armazenar, é preciso mantê-la limpa e renová-la regularmente. É aconselhável ter à mão pastilhas de purificação de água, filtros portáteis ou um pouco de água sanitária sem aditivos, que pode desinfetar a água com poucas gotas por litro. Em caso de emergência, encher a banheira, garrafas vazias ou baldes pode fazer a diferença entre ter recursos ou depender da sorte. Certos recipientes herméticos também podem servir como reservatórios improvisados, se bem vedados e protegidos da luz direta. Outro aspecto a considerar é a distribuição. Não é aconselhável armazenar toda a água em um único local. Distribuí-la por diferentes pontos da casa facilita o acesso e minimiza o risco de perda, caso um deles seja danificado. Além disso, garrafas pequenas são úteis para crianças ou para transportar em saídas curtas. Em resumo, uma boa estratégia de hidratação combina armazenamento, purificação e organização. Sem água, não há comida, não há higiene, não há paz. Portanto, garantir a água é o primeiro passo concreto para a autossuficiência. Carboidratos. Carboidratos são o principal combustível do corpo. Em uma situação de emergência, sua função é vital. Eles fornecem energia imediata e ajudam a manter a concentração, a força e a temperatura corporal. Por isso, essa família de alimentos deve ocupar um lugar importante na sua despensa.
Arroz, macarrão, aveia, farinha, pão amanhecido, cereais ou caldos desidratados são opções baratas, duráveis e fáceis de preparar. Eles se conservam bem por meses e, com um pouco de água, podem se transformar em refeições nutritivas que saciam toda a família. O ideal é cerca de 60 a 80 gramas por pessoa por refeição. Além do valor energético, os carboidratos permitem variedade. Podem ser combinados com vegetais, molhos ou proteínas, adaptando-se a qualquer dieta. Em uma emergência, a monotonia é um inimigo silencioso que afeta o moral. Um simples arroz com caldo ou um macarrão com tomate podem fazer a diferença entre uma refeição triste e uma reconfortante. Para realçar o sabor, é aconselhável incluir caldos em caixinha, cubos de caldo concentrado ou temperos básicos como sal, alho ou páprica. Esses pequenos detalhes dão sabor sem ocupar quase espaço e melhoram a aceitação das refeições por crianças e adultos. O armazenamento também deve ser considerado. Produtos secos devem ser guardados em recipientes herméticos, longe da umidade e do calor. Um vazamento pode estragar vários quilos de comida. Por isso, é aconselhável dividir as reservas em porções menores, para que, se um saco estragar, o restante permaneça intacto. Os carboidratos, além de alimentar, proporcionam sensação de saciedade e otimizam os recursos. Em qualquer crise, manter a energia estável é tão importante quanto ter um teto, e esse bloco é a base de todo o sistema alimentar. Psicologia, crianças e extras. Em tempos de crise, a alma muitas vezes sofre tanto quanto o corpo. Incerteza, isolamento e uma rotina limitada podem afetar o humor de qualquer um, mas especialmente o dos nossos pequenos. Por isso, ter um estoque psicológico na despensa não é um luxo, mas uma ferramenta importante para o equilíbrio emocional. Isso inclui confortos como biscoitos, chocolate quente, mel, doces, chocolate em pó ou barrinhas doces. Pequenas alegrias que ajudam a superar dias difíceis e a transmitir uma sensação de normalidade em meio ao caos. Um gesto tão simples como oferecer um doce pode aliviar a tensão e manter a paz familiar. É como um pequeno raio de sol no dia a dia, parecido com uma xícara de café e um pedaço de bolo na tarde de domingo. Para os mais jovens, esses pequenos gestos são ainda mais importantes. As crianças sentem o medo dos adultos e o refletem. Quando seus produtos habituais, de papinhas a leite em pó e compotas, estão disponíveis, isso evita mudanças repentinas em sua dieta e reduz o estresse. Dá a elas uma sensação de segurança, como o ursinho de pelúcia favorito. Também se pode planejar bebidas relaxantes ou chás de ervas para adultos, pois o bom humor dos pais é a âncora da família. Comer algo familiar, mesmo que simples, fortalece a sensação de segurança e continuidade. É como a boa e velha canja de galinha que a vovó sempre fazia. Simples e tão reconfortante. Em um ambiente hostil, a mente precisa de tanto alimento quanto o corpo. Além disso, esse estoque pode incluir outras coisas não comestíveis que contribuem para o bem-estar. Jogos de tabuleiro, jogos de cartas ou um bom livro. Em uma emergência prolongada, a distração é uma forma de resistência, quase como umas pequenas férias para a alma. O estoque psicológico, portanto, tem a tarefa de proteger o invisível, a estabilidade emocional. Uma família equilibrada toma melhores decisões e utiliza seus recursos de forma mais eficaz. Nutrir a mente é tão importante quanto encher o estômago, pois quando tudo parece desmoronar, um bom moral é a faísca que mantém viva a esperança e a capacidade de seguir em frente. Rotação e inventário. Uma despensa de emergência só funciona se estiver em constante movimento. Guardar alimentos por anos não adianta nada se, na hora de precisar, eles estiverem vencidos ou estragados. A rotação é a chave. A regra é simples. Quem chega primeiro, sai primeiro. Ou melhor, primeiro que entra.
primeiro que sai. Cada produto deve ser consumido antes do seu prazo de validade e substituído por um igual na sua compra habitual. Assim, a despensa se renova constantemente e está sempre pronta, sem gastos extras nem desperdício. É como o bom e velho ditado brasileiro: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, a constância é o segredo. O inventário é o mapa que permite manter o controle. Não precisa de um sistema complexo. Uma folha de papel ou um documento digital bastam, desde que sejam atualizados com frequência. Toda vez que um produto é usado, ele é anotado. Uma checagem mensal das datas evita surpresas e permite repor a tempo. Etiquetar as embalagens com uma caneta e o mês de validade simplifica a checagem visual e reduz erros. A organização não depende da quantidade, mas da disciplina. Como dizem por aqui, cada coisa em seu lugar e um lugar para cada coisa. Além disso, ao girar os produtos, você aprende a usá-los de forma natural. Ao incorporar os alimentos da despensa no consumo diário, a família se acostuma com eles e aprende a prepará-los de diversas maneiras. Assim, em uma situação de emergência real, não haverá improvisos ou desperdício. Rotação significa manter a preparação viva e garantir que cada alimento cumpra seu propósito. A despensa deixa de ser um armazém passivo para se tornar um sistema dinâmico, útil e sempre atualizado, pronto para o momento em que for realmente necessário. Erros comuns. Na hora de montar uma despensa de emergência, muita gente acaba caindo nas mesmas armadilhas. O primeiro e mais clássico é comprar sem planejamento. Encher o carrinho com produtos aleatórios, sem pensar nas quantidades ou nas datas de validade. O resultado? Dinheiro jogado fora e comida esquecida no fundo do armário. O segundo erro é estocar coisas que ninguém come. Se a sua família não curte sopinha instantânea ou leguminosas secas, não faz sentido entupir a despensa com elas. A despensa precisa refletir os hábitos reais da sua casa e não seguir listas genéricas ou modinhas que aparecem por aí. Outro erro bem comum é ignorar as condições de armazenamento. Em lugares quentes ou úmidos, a comida estraga rapidinho se não estiver bem vedada e protegida. É como tentar guardar pão de queijo no sereno. E também é muito comum não verificar as datas de validade regularmente, o que pode transformar seu estoque numa montanha de alimentos imprestáveis. Verificar, girar o estoque e etiquetar é tão importante quanto ir às compras. É o mise en place da sua segurança alimentar. Por fim, é fundamental entender que a preparação nunca termina. Não é sobre fazer uma compra gigante uma única vez, mas sim sobre manter um sistema vivo, atualizado e eficiente, como um bom time de futebol. Preparação não é acumular coisas em pânico, mas sim organizar tudo com antecedência e sabedoria, com a calma de quem sabe o que está fazendo. Evitar esses erros transforma a sua despensa de um simples depósito em uma ferramenta poderosa de segurança e tranquilidade para a sua família. Manutenção e custos. A manutenção é o que transforma uma despensa em uma ferramenta realmente confiável. Não se trata de encher as prateleiras uma única vez, mas de manter um sistema que funcione a longo prazo. Uma revisão mensal ou bimestral, reabastecimento e ajuste dos suprimentos são suficientes para manter o equilíbrio. Essa rotina mantém os alimentos frescos, evita desperdícios e garante que nada seja esquecido no fundo da prateleira. Afinal, quem nunca encontrou aquele pote de doce de leite caseiro lá no fundo do armário, né? Assim, a preparação se torna parte natural do dia a dia, sem estresse ou correria. Quanto aos custos, montar e manter uma despensa básica é mais acessível do que parece. Com cerca de 300 euros para alimentos não perecíveis e 100 euros para recipientes ou prateleiras, uma família de 4 pessoas pode cobrir suas necessidades básicas por um mês inteiro. Isso é menos do que muitos gastam na feira semanal. Isso não é luxo, é um investimento em segurança e estabilidade. Além disso,
Muitos produtos fazem parte do consumo normal da casa e são renovados de qualquer forma, então não há gastos adicionais. Planejar, aproveitar as ofertas e evitar duplicatas ajuda a manter o orçamento sob controle. É igual àquele ditado: quem economiza, sempre tem. A manutenção também tem um valor psicológico. Saber que a casa está preparada traz paz e confiança. Isso permite reagir a imprevistos sem medo e com margem para decisões. Estando preparado, você não é pego de surpresa, como em uma enchente inesperada, mas sim prevenido. Uma despensa bem cuidada reflete disciplina e previdência, qualidades que vão além do material. Preparar-se não significa acumular, mas manter em ordem o que protege a família. A constância é a verdadeira força do sistema. A certeza de saber que, aconteça o que acontecer, o essencial estará sempre à mão. A tranquilidade de ter um plano. Preparar-se não significa ter medo, mas sim agir com sabedoria, com a cabeça no lugar, pensando no futuro. Uma despensa organizada é muito mais do que ter alguns mantimentos guardados. Ela simboliza controle, serenidade e responsabilidade. É a garantia de que, aconteça o que acontecer, você estará preparado para qualquer perrengue. Não se trata de acumular coisas por pânico, mas de construir uma base sólida que permite enfrentar qualquer imprevisto com a calma de um bom mineiro. Cada lata de conserva, cada litro de água e cada checagem mensal são atos de previdência e cuidado. É como ter um seguro de vida para a sua paz de espírito. A verdadeira preparação não busca a desgraça. Ela busca a tranquilidade, a paz de espírito, o sossego na alma. Porque, quando tudo parece incerto, um plano e os recursos necessários transformam uma crise em algo manejável e um lar em um porto seguro, um verdadeiro refúgio para a família.